Olá, meu nome é Cristina Rodrigues Vieira Gomes, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás, turma 1, Polo Goianésia. E hoje vou apresentar a vocês um trabalho proposto pelos professores formadores Ada Daniela Figueiredo, Johnny de Chalap, da disciplina de Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da Educação, que é a produção de um vídeo sobre a história da educação brasileira. Para começar, irei falar de um grande líder nos movimentos de transformação da escola da educação brasileira entre as décadas de 20 e 30, que foi Anísio Teixeira. Mas o que ele fez para a educação brasileira e o que deixou de legado para a mesma? Anísio Spínola Teixeira nasceu em Caetité, na Bahia, em 12 de julho de 1900. Estudou no Instituto São Luís, na cidade em que nasceu, e no Colégio Antônio Vieira, em Salvador, ambos jesuítas. Anísio desejou entrar para a Companhia de Jesus, porém seu pai Deocleciano Pires Teixeira almejava para o filho uma vida política e o manda estudar no Rio de Janeiro. Ingressou, portanto, no curso de Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro. Bacharel em Direito, Anísio recebe o convite do governador Góes Calmo para assumir em 1924 a direção de Instrução Pública. Iniciava, assim, um caminho rumo à paixão que seguiu até sua morte, a educação. Anísio assumiu a educação brasileira em uma época de Constituição. Por isso, era necessário fontes externas para se construir a base da educação. Então, ele viajou para vários países e, em uma de suas viagens, faz pós-graduação na Universidade da Colômbia. Ao retornar, em 1931, assume o cargo de diretor da instituição pública do Distrito Federal e logo após recebe o convite de ser secretário da Educação do Estado da Bahia. Em 1950, criou o Instituto Educacional Carneiro Ribeiro, onde oferecia várias possibilidades de acesso à arte, educação física, oficinas e etc. O projeto influenciou outras instituições de ensino em tempo integral, que deu muitos frutos, tendo inclusive recebido financiamento da Unesco. Em 1971, calava-se a voz de Anísio Teixeira, desaparecido em 11 de março do mesmo ano, e encontrado morto num fosso de elevador no dia 14. A perícia afirmou que a morte foi acidental, porém a família acredita que Anísio foi vítima de repressão. Apesar da morte prematura, Anísio deixou um legado rico para a educação nacional, pensamentos e reflexões, as quais têm influenciado as decisões da educação de forma explícita e intrinsecamente desde então. Anísio quase se tornou padre, mas soube distinguir que essa não era sua vocação. Então escolhe se dedicar à educação de seu país, onde se tornou um grande líder, que exerce influência até hoje. Ele desejava uma escola laica e de qualidade para todos, que são os princípios da Escola Nova, que conheceremos a partir de agora. Mas o que foi a Escola Nova? A Escola Nova, também chamada de Escola Ativa ou Escola Progressiva, foi um movimento de renovação de ensino que surgiu no final do século XIX e ganhou força na primeira metade do século XX. No Brasil, este movimento ganhou força entre as décadas de 20 e 30, após a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, de 1932. Neste documento, defendia-se a universalização da escola pública, laica e gratuita. Neste momento, houve uma disputa entre liberais e conservadores. Os conservadores eram inspirados na pedagogia do Rebá, defendiam a educação religiosa, o enciclopedismo, o intelectualismo e disputavam interesses com os signatários da educação nova. Os escolanovistas esperavam democratizar, transformar a educação brasileira em uma escola laica, gratuita e pública para todos. Lutavam por uma escola não dualista, ou seja, aquela que não dá preparação para os ricos ingressarem no ensino superior e para os mais pobres no ensino básico, apenas para se alfabetizarem. Vão combater o academicismo e o individualismo.
Seguindo a história da educação brasileira, temos o modelo 3+1, de formação de professores. Este modelo foi criado após o decreto número 1190, de 4 de abril de 1930. Organizou-se na Universidade do Brasil a Faculdade Nacional de Filosofia, onde foi criado o curso de Pedagogia, com duração de 3 anos. Este curso fornecia o título de bacharel em Pedagogia e, além disso, nessa mesma faculdade, foi criado um curso especial de Didática, com duração de 1 ano e meio, com a intenção de licenciar para o ensino secundário bacharéis de áreas de conhecimento específico. Pouco depois, a Faculdade Nacional de Filosofia passou a estruturar-se em 4 seções principais: Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia, e uma seção especial, a de Didática. A didática constituía-se no segmento especial, cursado em um ano posterior aos outros estudos. Este curso complementaria a formação de 3 anos de bacharel na ciência de referência, habilitando para atuar como professor do ensino secundário. Essa é a origem do modelo de formação de professores, conhecido como 3+1, composto por 3 anos de conteúdos comuns ao bacharelado e 1 ano de conteúdo específico pedagógico. Cadal, 1987. O referido modelo, característico da racionalidade técnica, baseia-se no pressuposto de que, conhecendo a parte teórica, os conteúdos da ciência de referência, o indivíduo tem mais condições de aprender a técnica, a que se restringia, na época, o conteúdo das ciências da educação em geral. Por isso, a ordem 3+1. Acreditava-se que, deste modo, os professores estariam suficientemente instrumentalizados para resolver os problemas que enfrentariam no exercício da docência. Esta estrutura já apontava para o estabelecimento de 2 polos na formação docente: o conteúdo da ciência de referência e conteúdo das ciências da educação. O Decreto de Lei número 8.530, de 2 de janeiro de 1946, conhecido como Lei Orgânica Normal, alterou na estrutura referente à formação dos professores. Nessa nova estrutura, o curso normal, em simetria com os demais cursos de nível secundário, foi dividido em 2 ciclos. O primeiro correspondia ao ciclo ginasial do curso secundário e tinha duração de 4 anos. Seu objetivo era formar regentes do ensino primário e funcionaria nas escolas normais, regionais. O segundo, com a duração de 3 anos, correspondia ao ciclo colegial do curso secundário. Seu objetivo era formar os professores de ensino primário e funcionaria em escolas normais e nos institutos de educação. Estes, além dos cursos citados, contariam com jardim de infância, escola primária e anexos e ministrariam também cursos de especialização de professores primários para áreas da educação especial, ensino supletivo, desenho e artes aplicadas, música e canto e curso de administradores escolares, para formar diretores, orientadores e inspetores escolares. Mas, ao serem implantados, tanto os cursos normais como os de licenciatura e pedagogia centraram a formação no aspecto profissional, garantido por um currículo composto por um conjunto de disciplinas a serem frequentadas pelos alunos. Dispensada a exigência das escolas-laboratório, essa situação, especialmente no nível superior, expressou-se numa solução dualista. Os cursos de licenciatura resultaram fortemente marcados pelos conteúdos culturais cognitivos, relegando o aspecto pedagógico didático a um apêndice de menor importância, representado pelo curso de didática, encarado como uma mera exigência formal para obtenção de registro profissional de professor. O curso de pedagogia, à semelhança do que ocorreu com os cursos normais, foi marcado por uma tensão entre os 2 modelos. Embora seu objeto próprio estivesse todo ele embebido do caráter pedagógico didático, este tendeu a ser interpretado como conteúdo a ser transmitido aos alunos, antes que como algo a ser assimilado, teórica e praticamente, para assegurar a eficácia qualitativa da ação docente. Consequentemente, o aspecto pedagógico didático, em lugar de se constituir em um novo modelo a impregnar todo o processo da formação docente, foi incorporado sobre a égide do modelo dos conteúdos culturais cognitivos.
Explica o que se alterou com a substituição da escola normal pela habilitação específica do magistério. Nessa nova estrutura desapareceram as escolas normais. Em seu lugar foi instituída a habilitação específica de segundo grau para exercício do magistério de primeiro grau. Pelo parecer 349/72, aprovado em 6 de abril de 1972, a habilitação específica do magistério foi organizada em duas modalidades básicas. Uma com duração de 3 anos, que habilitaria a lecionar até a quarta série, e outra com duração de 4 anos, habilitando ao magistério até a sexta série do primeiro grau. O currículo mínimo compreendia o núcleo comum obrigatório em todo o território nacional para todo o ensino de primeiro e segundo graus, destinado a garantir a formação geral, e uma parte diversificada, visando a formação especial. O antigo curso normal cedeu lugar à habilitação de segundo grau. A formação de professores para o antigo ensino primário foi, pois, reduzida a uma habilitação dispersa, em meio a tantas outras, configurando um quadro de precariedades bastante preocupante. A evidência e gravidade dos problemas levaram o governo a lançar em 1982 o projeto de Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, que teve como caráter de revitalização da escola normal. Mas este projeto, apesar dos resultados positivos, foi descontinuado, quando seu alcance quantitativo era ainda restrito, não tendo havido também qualquer política para aproveitamento dos professores, formados pelos centros nas redes escolares públicas. Para as 4 últimas séries do ensino de primeiro grau e para o ensino de segundo grau, a Lei nº 5.692/71 previu a formação de professores em nível superior, em curso de licenciatura curta, com 3 anos de duração, ou plena, com 4 anos de duração. Ao curso de pedagogia, além da formação de professores para habilitação específica do magistério, conferiu-se a atribuição de formar especialistas em educação, aí compreendidos os diretores de escolas, orientadores educacionais, supervisores escolares e inspetores de ensino. Paralelamente a esse ordenamento legal, desencadeou-se a partir de 1980 um amplo movimento de reformulação dos cursos de pedagogia e licenciatura, que adotou o princípio da docência como base da identidade profissional de todos os profissionais da educação. À luz desse princípio, a maioria das instituições tendeu a situar como atribuição de cursos de pedagogia a formação de professores para a educação infantil e para as séries iniciais do ensino de primeiro grau, o ensino fundamental. Bem, essas foram as referências que eu utilizei para o desenvolvimento dos slides, focando no texto de Dermeval Saviani, que eu tirei várias partes dos slides. É isso, até a próxima.